Senador Romero Jucá rejeita a proposta do Supremo Tribunal Federal de restringir o foro privilegiado. Investigado na Lava Jato, o líder do governo classificou o privilégio como uma suruba que deve servir para toda a classe política ou para ninguém. Como é que pode, É o nível. ele usar um termo desse? Não, o nível. O Romero Jucá. Congressista no Brasil. Foi ministro de Temer, já foi líder do governo Lula, Dilma, Fernando Henrique, queria ser líder até do Pedro Álvares Cabral, caso ele tivesse governado o Brasil. Né? O nível é esse. Esse é o senhor Romero Jucá, o fazendeiro do ar. Em qualquer país sério estaria em regime fechado, em Presidente Bernardes, né? Porém, ele aqui está lá, continua dando as cartas tal. E a frase dele, uma frase lapidar que deve entrar nas frases da humanidade, desde aquelas de Cícero na Roma Antiga até o Jucá no Brasil, ele disse o seguinte, abre aspas, se acabar o foro é para todo mundo, suruba é suruba. Aí é todo mundo da suruba, não uma suruba selecionada, fecha aspas. É isso. É o nível que nós temos. Depois ficam irritados e alguns vão dizer assim, mas os poderes estão funcionando plenamente? Quem está funcionando? Essa república é um lixo. Ninguém quer mais essa porcaria. A Praça dos Três Poderes não serve para nada. Tem de implodir politicamente, entenda-se. Os três prédios aqui não servem para coisa alguma. A gente tem... Acho que quem é de bem tem nojo da Praça dos Três Poderes, e especialmente um deles, são muitos, né? Mas o Jucá abusa. O Jucá é um medíocre e dá vergonha de viver no Brasil que tem um senador com esse nível que exerce funções de liderança e de vários governos. O que deu em Romero Jucá, sempre tão estrategista, chamado para apagar os incêndios em vários governos, ele andou a falar, bateu um certo desespero nele, Vera? Olha, eu acho que sim, viu, Thiago? Ontem a gente estava no 3 em 1 quando começaram a chegar mensagens no meu celular dizendo que o Romero Jucá estava me citando na tribuna. E aí, logo depois, eu ouvi dizer essa frase lapidar que ele falou em outra ocasião. Eu fiquei um pouco tensa, mas eu fui ver o meu nome e a suruba estavam em momentos diferentes das falas do afoito de Romero Jucá. Então, respirei mais aliviada, mas ele está assim, meio falastrão demais e até diferente do seu estilo, Thiago, porque ele é conhecido por ser um político ali calmo, chamado a apagar incêndios normalmente em vários governos, tanto que era ele que estava urdindo aquele plano, a gente vai lembrar ali atrás, antes do impeachment ainda, ele foi flagrado no grampo com o Sérgio Machado, dizendo que passado o impeachment, a ordem era estancar a sangria e evitar que a Lava Jato causasse mais estragos políticos. Ele tentou várias formas, não conseguiu, e aí agora ele está demonstrando um certo desespero, sim. Ele é investigado também na Lava Jato, ele perdeu o cargo de ministro do Planejamento logo nos primeiros dias do governo Michel Temer, justamente por causa dessa conversa em que ele foi flagrado com o Sérgio Machado. Na semana passada tentou fazer prosperar uma emenda para blindar os presidentes da Câmara e do Senado e não deu certo. E aos poucos, esse emparedamento, que é um emparedamento da Lava Jato, do acompanhamento da imprensa e dos olhos postos da sociedade em cima do Congresso, está produzindo um efeito aí de nervosismo no senador Romero Jucá. Ele chamou a imprensa de vivandeiras, fez menção à minha coluna do Estadão para dizer que eu disse que todo mundo que fosse citado na Lava Jato seria carne queimada e que isso era prova de um linchamento da imprensa. Mas não se trata de nada disso, se trata do fato de que a sociedade não aguenta mais isso, de que as provas são fartas, as investigações são muito extensas e é muito difícil conter essa sangria. Não dá mais, já é hemorragia, senador. Ele está tentando pôr no torniquete, está ficando todo respingado de sangue e falando bobagens por aí. Graças ao senador Romero Jucá ter evitado aquele gesto habitual dele de colocar a mão na boca para que ninguém ouça o que ele fala, o que é um absurdo, porque ele é senador, representante do povo, e não devia ter tanto segredo assim lá no parlamento. A palavra dele tinha que ser transparente, generalizada. Olha, ele não botou a mão assim quando ele foi falar de suruba selecionada e criou uma revolução no Brasil. Todo mundo fala suruba, no rádio, no jornal e na televisão. Sabe por quê? Porque o uso dessa palavra chula pelo Romero Jucá, caju da Odebrecht, é pouco comparado com o autor da frase chula, grosseira, que viola a intimidade dos lares brasileiros.
muito mais imoral do que a palavra suruba, que está, inclusive, dicionarizada, é aquela afirmação que ele fez de que era preciso estancar a sangria da Lava Jato. Muito, muito mais imoral é a atividade dele como líder do governo Temer lá no Senado, depois de ter sido afastado do Ministério do Planejamento, exatamente por ter sido delatado. Agora, isso não quer dizer que ele não tenha razão, né? Ele tem razão. Se é para fazer foro privilegiado, se é para tirar foro privilegiado, que tire de todo mundo. Só que ele está completamente focado em se proteger e não em ver a realidade. Então, em vez de atacar os juízes, o que ele tinha de fazer era liderar, dentro do Congresso, projetos de lei que acabassem com a impunidade dos juízes, da juíza que permitiu que a moça ficasse na cela e fosse estuprada e foi punida, ficando aposentada em casa e recebendo salário, dos juízes que cobram gorjeta dos traficantes, dos procuradores que ganham um absurdo, muito mais do que um juiz do Supremo, dos juízes que também falam, estão sempre aí provocando os deputados, querem 10 medidas contra a corrupção e nada fazem no que diz respeito a si mesmos. Quanto ao Romero Jucá, o caju da Odebrecht, ele podia pelo menos ter evitado o vexame de pedir desculpa e mentir. Pior do que dizer suruba é mentir, dizendo que se referia à canção Vira-Vira dos Mamonas Assassinos. Provavelmente ele nem soubesse, nunca tivesse ouvido antes. É isso que o Brasil condena nele. Não é dizer palavrão, é ficar tapando a boca ao conversar sobre assuntos muito mais escabrosos do que o significado do palavrão que ele disse. Publicadas hoje pelo jornal Folha de São Paulo, indicam que o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugeriu um pacto para tentar deter a Operação Lava Jato. Vamos falar com a Juliana em Brasília. Essa conversa é de março com um aliado investigado na Lava Jato, né, Juliana? Chico, Sérgio Machado foi citado na delação de Paulo Roberto Costa, que disse que recebeu R$500 mil das mãos de Sérgio Machado, e também foi citado na delação de Delcídio do Amaral. Romero Jucá é alvo de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de recebimento de propina. O ministro do Planejamento, Romero Jucá, confirmou a conversa com o ex-presidente da Transpetro. Jucá disse que Sérgio Machado o procurou em casa. O jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Em uma das conversas, segundo o jornal, Machado disse a Jucá: "O Janot está a fim de pegar vocês e acha que eu sou o caminho. Ele acha que eu sou o caixa de vocês." Ainda de acordo com o jornal, Machado fez uma ameaça velada e pediu que fosse montada uma estrutura para protegê-lo. E mais adiante, de acordo com a Folha, Machado voltou a dizer: "Então, eu estou preocupado com o quê? Comigo e com vocês, a gente tem que encontrar uma saída." De acordo com a reportagem, Machado disse que as novas delações na Lava Jato não deixariam pedra sobre pedra. E Jucá concordou que o caso de Machado não pode ficar na mão de Moro. Na gravação, ainda de acordo com o jornal, Jucá acrescentou que um eventual governo Michel Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, com tudo. E Machado disse que aí parava tudo. Jucá respondeu que delimitava onde está a respeito das investigações. Jucá disse que havia mantido conversas com ministros do Supremo, mas não citou os nomes. Jucá afirmou que poucos no STF aos quais não tem acesso, e um deles seria o ministro Teori Zavascki, a quem classificou de um cara fechado. Ainda de acordo com o jornal, Jucá disse que caiu a ficha de líderes do PSDB sobre o potencial de danos que a Operação Lava Jato pode causar em vários partidos. E ainda, segundo o jornal, Jucá responde: "Todo mundo na bandeja para ser comido." E Machado afirma que o primeiro a ser comido vai ser o Aécio Neves.
O ministro Romero Jucá afirmou que os diálogos não trazem novidade em relação ao posicionamento dele sobre a crise política e econômica do país e que o pacto a que ele se refere seria para destravar a crise e não acordo para barrar a Operação Lava Jato. O ministro também afirmou que sempre se manifestou no sentido de que o país não podia ficar refém da operação, que o termo delimitar, usado na conversa, não é barrar a Lava Jato, mas definir quem é culpado, o crime e a punição de cada acusado. Jucá afirmou ainda que em nenhum momento ofereceu ajuda ou prometeu para Sérgio Machado que iria interferir nas investigações. E encerrou dizendo que apoia a Operação Lava Jato.